questões. Hoje nós temos hoje a presença do monge budista, de Oxum e o Eduardo. O Oxum já veio no semestre passado falar para a turma de psicologia de manhã. Eu convidei de novo para falar agora com essa turma de administração, de estudante de direito e também de engenharia de produção. E vocês fiquem à vontade para explorar o conhecimento e o que ele trouxe de bom para acrescentar na nossa vida. Então, fique à vontade, tá? Obrigado pela presença. Obrigado, Pai. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Agradeço o Padre pelo convite hoje também. E fui convidado hoje para apresentar o budismo para vocês. Todos aqui já viram falar do budismo? Já está mais fácil. Se tiverem dúvidas, pode ficar à vontade de me questionar. Tem um rapaz aqui, me falaram já que é o mais questionador de todos. Está de óculos escuros, né? Eu falei que eu ia fazer a palestra, conversar olhando no olho dele, mas de óculos escuros eu não consigo enxergar o olho. Né? Só os óculos, né? Mas se você estiver olhando para mim, acho que eu vou sentir esse seu ki para mim. Né? Mas todos, por favor, fiquem à vontade para perguntar, tendo algum interesse. Tá? Enquanto eu vou conversando, vou apresentando aqui, vou passar o livro para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o Sutta Lotus, o ensinamento que eu vou falar. Aqui em cima, a parte superior, metade para cima, está em chinês, a parte de baixo está em japonês. Quem quiser ler em chinês ou japonês, fica à vontade. Isso aqui já está em português. Deixa eu passar para cá, agora nem me posso para trás. Tem pergunta já? Então, por favor. Eu não sei o nome desse negócio, mas ela estava preparando ele, você colocou uma máscara na boca. Não sei o que. Uma pergunta, por favor. Aqui é um trouxe um contato para vocês entenderem ou verem o contato, né, de um altar budista. Tem a imagem sagrada, em vermelho, né? E tudo que é o altar, quando a gente vai manusear o altar, seja eu como monge ou um fiel leigo, a gente orienta para usar máscara. Hoje, depois que teve o Covid, a gente estava permitindo a máscara de Covid também. A ideia é demonstrar o nosso sentimento de respeito para com o que é sagrado. Não é a mesma coisa que eu ficar tirando o seu jeito de você, assim, ficar conversando com o seu bancote. Que eu seja desagradável. Então, quando a gente vai no hospital também, a gente vê o médico, o enfermeiro usando máscara, a gente se sente mais seguro. Principalmente se o médico ou o enfermeiro estiver tossindo sem parar. Então, uma das coisas é, quando a gente está manuseando o que é sagrado, e se concentrar. E se a gente estiver de máscara, dá para conversar, mas é para evitar ficar conversando, para a gente não se distrair, não tentar fazer duas, três coisas ao mesmo tempo quando a gente está manuseando o que é sagrado. Por isso que a gente usa máscara. Respondido? Obrigado. Então, estou passando aqui do lado esquerdo, do meu esquerdo, o nosso livro sagrado, e é um dos ensinamentos do Buda Shakyamuni. Gostaria de apresentar primeiro, né? Meu nome é Joishua Ishikawa, eu sou monge e atuo no templo Hontoji aqui em Londrina, e o templo Honmyoji lá em Sarandi. São dois templos, né? Eu fui ordenado em 1999, com 22 anos de idade, lá no Japão. Em 2006, me enviaram para o Brasil, retornei para o Brasil, e desde então atuei em Mogi das Cruzes, Campinas, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas já falei, agora aqui em Londrina e Sarandi, nesse meio tempo. São desde 2006, então um tempinho já razoável aqui no Brasil. E uma das maiores dificuldades que eu tive, aproveitando a presença do Padre, no Japão os japoneses não falam muito de Deus, na verdade não é muito, não falam nada de Deus. O Deus que a gente fala aqui no Brasil, porque é um país muito fechado, o Japão, né? Ele só teve contato com o Ocidente porque foi obrigado a fazer comércio com os Estados Unidos. Então,
Aí que o Ocidente entra e muitas coisas do Ocidente eles são introduzidas e o japonês tem esse primeiro contato, por exemplo, com camisa de botão. O ocidental, entrando no Japão, o samurai ele perde a força. Alguém já viu o filme Último Samurai, Tom Cruise? Ele retrata essa época. Que o Japão, ele permite a entrada dos americanos e a arma de fogo entra e por isso o samurai ele perde a força. E essa classe samurai, ela deixa de existir e elas perdem totalmente a função dentro do país. Porque qualquer um consegue manusear uma arma de fogo. Então, um pouco da história japonesa. O budismo ele veio aqui para o Brasil através dos japoneses. Por isso que, acredito que já tenham percebido, a maioria dos japoneses são budistas e geralmente tem templo budista onde tem japonês. Por exemplo, aqui em Londrina, Açaí, toda essa região, Rolândia também tem templo budista, lá em Sarandia onde eu estou, em Maringá também. Tudo isso. Os imigrantes japoneses trouxeram a religião budista aqui para o Brasil. E sobre essa religião budista, ela nasce há 3.000 anos atrás, mais ou menos, lá na Índia, no norte da Índia, hoje é o atual Nepal. E ela começa dentro de uma família chamada Shakya, um casal. Rainha Maya, alguém já ouviu falar desse nome Maya? Rainha Maya, e tem o nome Maria, né? O nome Maria tem a mãe do príncipe Siddhartha Gautama, que depois se torna Buda Shakyamuni, ela se chama Maya. Então tem a Rainha Maya e o rei Suddhodana. Esses reis, o casal de reis, eles estavam com dificuldade para fazer um filho, ter um herdeiro para poder seguir esse reinado chamado Shakya. Só que com uma idade avançada, né, a Rainha Maya, um dia ela sonha com um elefante branco, albino. E esse elefante branco aí tem algumas versões, né? Tem uma versão que a tromba desse elefante toca, né, a barriga da mãe, da rainha, aí depois ela descobre que está grávida. Né? Alguém aqui tem elefante branco na sala de casa? Elefante? Alguém tem? Alguém já viu elefante na sala de estar na casa de alguém? Já? Agora já sabe por quê, né? Na Índia, o elefante, e principalmente se for albino, é auspicioso. Mas eu não sei porquê, aqui no Brasil, ele tem que ficar de virado de bumbum para fora. O rosto tem que ficar voltado para a parede e o elefante tem que estar assim. Já perceberam isso? Ou não? Tem muita gente que deixa o bumbum voltado para a sala. Aí você pergunta para a pessoa, por que está de bunda virada para mim? Eu não sei, mas todo mundo faz, eu faço também. Chega aqui no Brasil, ele muda, mas o elefante branco, né, ele tem essa imagem de ser auspicioso da sorte. Aí, um dos exemplos dessa simbologia é justamente a gravidez da Rainha Maya. Ela sonha com isso, com o elefante branco tocando a barriga dela. Aí depois disso ela descobre que está grávida. Depois que a gente tiver interesse aqui, eu trouxe um gibizinho. Qual que é o seu nome? Eric. Eric, qual que é o seu nome mesmo? André. Vou falar Eric. Eric. Meu filho chama Eric. É mais fácil. É de lembrar. O Eric tem um gibizinho aí. Eu trouxe aqui para quem desejar. É um gibizinho que fala sobre a vida do Buda. Né, para quem tiver interesse, tem aqui à disposição pessoal. Então a Rainha Maya, ela engravida e é uma tradição da Índia, né, grávida, dar à luz na sua terra natal. Então, quando já estava próximo ao parto, a Rainha Maya, ela decide voltar para a casa natal, para a sua terra natal, para ter o filho. Só que no meio do caminho, o menino nasce, numa terra chamada Lumbini. Aí tem algumas versões, né, falando que o menino nasceu do sovaco, né? E naquela época tinha um parto natural, então não existia essa coisa de deitar, levantar as pernas e dar a luz, né? Era de pé que se dava a luz, assim. Então ela já pronta para dar o parto, ela se apoia numa árvore, essa árvore ela se curva para ela para poder segurar, se apoiar e dar a luz. Só que esse menino, quando ele nasce, essa criança quando nasce, ela já nasce andando.
ela dá 7 passos para cada direção, norte, sul, leste e oeste. E cada passo que ele dava surgiam flores de lótus, do céu caiu uma chuva de orvalho, uma chuva de néctar, e envolve todo esse misticismo no nascimento do menino Buda, que é o Siddhartha Gautama. E tem uma, não sei se já viram, tem uma posição famosa do menino Buda, um dedo apontando para cima, a mão direita, outro para baixo, e falando que ele vai ser a pessoa que vai poder levar a iluminação para todos. É a posição disso. Depois que ele faz isso, ele volta a ser uma criança normal. Não anda mais e não fala mais. E como os reis tiveram apenas este filho, um guru, né, foi ver a sorte dessa criança. E esse guru fala assim: essa criança vai ser um grande rei ou será um grande líder religioso? E por causa disso, os reis eles ficam desesperados. Eles querem garantir que essa criança se torne um rei. Então o rei constrói palácios para cada estação do ano, para que esse príncipe, o Siddhartha Gautama, ele não sofresse nada, tivesse do bom e do melhor, não tivesse nenhum tipo de preocupação. Então, cada mudança de estação de ano, ele ia para um palácio diferente, para poder desfrutar de tudo isso ao longo dessa estação. Mas em uma dessas passagens de deslocamento de um palácio para o outro, o príncipe ele vê a morte, ele vê o velho, porque o rei impedia, só tinha gente nova e bonita ao redor dele. Ele nunca tinha visto um idoso ao seu redor. Então viu a morte, viu a doença, viu a velhice. Isso fez com que ele começasse a questionar a vida, porque o pai, os reis, protegeram tanto ele, que evitaram de ver uma coisa natural da vida. Então, o príncipe ele começa a questionar: por que a gente tem que sofrer? Por que a gente morre? Por que a gente envelhece? Por que tudo isso faz a gente sofrer? E por esses questionamentos, o Buda Shakyamuni faz essas perguntas para os gurus e eles não conseguem responder para ele. Então, por causa disso, ele abandona. Ele foge do palácio. Ele foge do palácio, abandona o reinado dele para buscar essas respostas. Aí, com essas buscas, né, que a gente vai encontrar aí essas peregrinações desse príncipe, o Siddhartha Gautama. Ele tenta fazer de tudo. Acho que o Eric veio aqui, deixa eu ver qual que é a página que está aqui. Essa página aqui bem no meio aqui, deixa eu ver. Página 26, Eric. Exatamente. Página 26. Aqui o Siddhartha Gautama está pele e osso, né? Ele faz a prática da modificação, de viver de 1 grão por dia. Alguém aqui já fez a dieta do jejum? Ninguém fez? Já fez? É tipo isso, só que por vários anos. Viver só de 1 grão. E qual que foi a conclusão que ele chegou? Que isso faz bem só enquanto está fazendo isso. Então, se o mundo inteiro viver do jejum, o mundo inteiro vai parar. Porque a pessoa não pode produzir. Ela tem que ficar assim, parada. Né? Então, o Buda Shakyamuni ele entende que os extremos não são bons. 8 a 80 não vale. Que o mais importante de tudo é a gente conseguir buscar equilíbrio dentro de tudo isso que nós vivemos, o nosso dia a dia. Por isso que ele abandona essa prática da mortificação, né, aceitando. Aí tem uma senhora aqui, né, tem uma mulher aqui, ela oferecendo uma tigela de alimento. Né, ele quebra o jejum pela oferta dessa senhora fiel. Hoje a gente está falando de alimento, né? Pela oferta de um fiel. E todos os praticantes ao redor também começaram a questionar ele, falando que ele era um desertor.
e ele, nesse momento, ele observa ali no rio uma pessoa tocando um instrumento de corda. Alguém que toca guitarra, violão, instrumento de corda, né? Toca? Sim? Como é que a gente faz para afinar o instrumento de corda? Se a gente apertar demais, estoura, mas se deixar muito frouxo, não vibra, né? Na verdade, afinar o instrumento de corda é você buscar esse equilíbrio, né? Não está muito tenso, mas também não está muito frouxo. Ele percebe a pessoa tocando um instrumento de corda e vê que essa afinação é justamente o que a gente precisa buscar no nosso dia a dia. O equilíbrio de todas as nossas forças, de todos os nossos pensamentos. A partir disso, ele começa a trocar a sua forma de meditação. E ele entra nessa meditação sentado embaixo de uma figueira, né? Entendendo, aí a gente vai para a página 33. Né? A página 33 fala justamente sobre isso, desse equilíbrio que ele busca. Então, essa iluminação que o Buda Shakyamuni ele alcança é justamente sobre essa verdade que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Alguém aqui já assistiu a Matrix? Matrix? A gente associa a Matrix à iluminação. Essa verdade que a gente fala do budismo é a verdade que muitas vezes está embaixo do nosso nariz, mas a gente não consegue ver, não consegue enxergar, porque muitas vezes a gente está com uma visão deturpada, uma audição deturpada. Eu citei que eu atuei no Rio de Janeiro, né? Eu fiquei 9 anos no tempo do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem pouco japonês oriental igual eu. A maioria que está lá é tudo turista. E muitas pessoas iam lá no templo para fazer algum tipo de manutenção, colaborador. E todos eles olhavam para mim e perguntavam se era brasileiro, né, pela minha cara. Aí a pessoa, ela vinha fazer a pergunta para mim, já dentro da cabeça dela, ela tinha certeza que era estrangeiro. Ela perguntava para mim, você é brasileiro? Eu falava assim, eu sou. Nossa, como é que você aprendeu a falar português tão bem assim? Na escola. Ah, desde quando você vai na escola para aprender português? Desde quando eu nasci. Você aprendeu muito bem, né? Parabéns, hein? Você é estrangeiro, conseguiu falar assim tão bem português? E todos eles, eles viam a ideia fixa de que eu era estrangeiro. Pode ter uma cara. E aí eu perguntava, e você? Você é brasileiro? Claro que eu sou. Aí falava assim, mas você tem certeza que você é brasileiro? Porque o único e verdadeiro brasileiro é o índio. Todos os demais são todos estrangeiros. E nós somos todos descendentes desses estrangeiros. Aí muitas vezes a pessoa não se toca, mas esse tipo de informação, estou falando para ela. Eu sou brasileiro. Estudo em escola do Brasil desde quando nasci. E ela simplesmente não quis me escutar. Porque dentro dela já estava formada a informação de que eu sou estrangeiro. Então muitas vezes a gente tem essas nossas ferramentas que são filtros para a gente poder obter informação. Se a gente estiver com tudo isso deturpado, por mais que eu fale a verdade, ela pode se tornar uma mentira dependendo do ouvinte. Por isso que o Buda Shakyamuni ele prega no seu primeiro ensinamento as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades é o primeiro ensinamento que o Buda Shakyamuni ele prega para as pessoas. E qual que são essas 4 nobres verdades? Tudo na vida é sofrimento. Tudo na vida é sofrimento. Então, nascer é um sofrimento, a mãe sofre para nascer. A criança também ela sofre quando dá aquela primeira respirada, quando sai do ventre. Ninguém quer envelhecer. Ninguém quer ficar doente. A doença é um sofrimento tanto para a pessoa que adoece, como as pessoas que estão ao nosso redor e devem cuidar dos doentes. A morte também é um sofrimento. Então, tudo que acontece desde o nascimento até a nossa morte é sofrimento. Então, tudo na vida é sofrimento. E a segunda nova verdade, todo sofrimento ele tem uma causa. Então a gente vem para a lei da causa e efeito.
se todo sofrimento tem uma causa, a gente consegue mudar essa realidade. Que a gente vai agora para a terceira. Se existe a lei da causa e efeito, o sofrimento ele existe porque existe uma causa, então a gente pode ser libertado desse sofrimento. Aqui é o terceiro. E a quarta nova verdade, se a gente quer ser libertado desse sofrimento, a gente deve buscar o caminho óctono, os 8 caminhos nobres, para que a gente possa estar se livrando desses sofrimentos do dia a dia. Então, o primeiro, compreensão correta. Falar que todos aqui conseguem compreender 100% tudo na vida é mentira. Então, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Esse último aqui é o que mais as pessoas hoje têm dificuldade. Sabe por quê? Por causa de celular. Todo mundo tem dificuldade hoje de se concentrar. Olha, veja aqui, ó, alguns estão mexendo no celular, alguns estão em cima da mesa, pode ficar à vontade, porque eu também estou mexendo. É a realidade hoje. Os meus filhos levam e precisam de celular na escola. Os meus filhos usam o celular no banheiro. Os meus filhos usam o celular durante a refeição. Os meus filhos usam o celular para estudar, enquanto está jogando videogame. A forma correta de se concentrar hoje é o que as pessoas hoje têm mais dificuldade. Eu notei que eu vi bastante gente com dificuldade. Não aguenta ficar 10 minutos parado. Então, o que nós praticamos no budismo é meditação. Dentro dessa meditação, a gente busca trabalhar justamente esses 8 caminhos, para a gente poder avaliar. Primeiro é perceber que eu tenho dificuldade de se concentrar, é normal. Para ver se eu tenho a atenção correta quando eu estou conversando com alguém. Já aconteceu, já estou conversando com o Fiel. O Fiel veio pedir para conversar comigo. Do nada, ele tirou o celular e começa a conversar comigo mexendo no celular. Eu falo, guarda o celular. Não gosta. Aí isso dá para ver, né? Você está conversando, dá para ver que ela está mexendo. É videogame, rede social, enquanto está conversando comigo. E acredito que muitos façam isso também. Seja no trabalho, na família, com o namorado, com a namorada, com os filhos. A gente faz a meditação justamente para poder afinar e sintonizar todos esses nossos sentidos, que aparentemente são aguçados, mas se estiver fora de sintonia, a gente acaba deturpando uma informação que é importante e a gente não consegue entender, porque simplesmente eu estou fora de sintonia. E essa iluminação que o Buda Shakyamuni ele disse alcançar é justamente para conseguir ver essa verdade, não é a verdade dos outros, essa é a minha verdade. Realmente eu tenho dificuldade para tudo isso, mas eu preciso buscar esse aprimoramento para poder se tornar um bom aluno, aí depois, posteriormente, um bom profissional, para poder se tornar uma boa pessoa da família, nas relações e assim por diante. Trazer esse equilíbrio no nosso dia a dia. Esse mês de novembro, a gente, aqui no Brasil, no comecinho do mês, dia 2 de novembro, tivemos o dia de finados. Alguém aqui foi visitar o cemitério? Foi? Não? Não? Sim? Não? 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 Tá meio? Acho que a maioria não, hein? Aqui. A gente acredita em renascimento. E que os nossos encontros, eles não são por acaso. Existe uma linha invisível que nos liga. Tá para ele poder explicar um pouquinho melhor sobre a lei da causa e efeito, que é a base do budismo. Não é simplesmente que está acontecendo por acaso. Existe uma causa para tudo isso. O Buda Shakyamuni, antes de ser o Buda Shakyamuni, ele foi um jovem bonitão numa vila. Nessa vila existiam reis com uma jovem princesa, a única filha, só que essa filha não tinha um pretendente. Aí ela desenvolveu, amadureceu
ela chegou na idade de casar, mas não tinha nenhum pretendente. Então os reis, para poder garantir essa herança, propuseram para a população, o povo ali, falou assim: o homem solteiro mais inteligente vai ganhar a mão da princesa. Então os homens solteiros da vila, da cidade, fizeram a competição, e quem ganhou, o homem mais inteligente da vila, era um senhorzinho de idade, acabadinho, já desdeitado, mas era solteiro. E os reis não colocaram limite de idade. Mas a gente não colocou, então vai ser o homem que vai casar com a nossa filha, né? Só que um pouquinho antes de dar a mão da princesa, aparece um jovem bonitão, solteiro da vila. Pô, peraí que eu também tenho direito. E fizeram a competição entre os dois. O jovem bonitão era mais inteligente que o velhinho desdeitado, acabadinho. Só que o velhinho não gostou. Ele falou assim: deixa eu casar com a princesa? Esperei minha vida inteira por esse momento. Você é jovem, bonito, inteligente, já vai ter muita oportunidade pela vida. A minha vida daqui para frente é menor que a sua. Só que o jovem bonitão, ele falou: não, acordo é acordo, trato é trato. Consegui a mão da princesa de forma honesta e justa. E o velhinho não gostou de novo. Só que agora ele roubou praga. Eu vou te perseguir, não vou te deixar em paz, não só nesta vida, mas para as próximas vidas também. Dito e feito, esse jovem bonitão solteiro, ele nasceu na próxima vida como o príncipe Siddhartha Gautama, que depois se torna Buda Shakyamuni. Esse velhinho desdentado, acabado, solteiro, que não permitiu, que não gostou de não ter ganhado a mão da princesa, que nasce como primo do Siddhartha Gautama. Moram perto, na mesma faixa etária, desde criança brincam juntos. Até que um dia, os dois primos saíram para caçar. E o primo, Siddhartha Gautama, obrigado. O primo do Siddhartha Gautama, ele acerta um animal. E o príncipe encontra esse animal ferido no chão. E ele pega o animal e tenta salvá-lo. Só que o primo, chamado Daivagata, que é o renascimento do velhinho, ele fala: esse bicho é meu, eu cacei ele é meu, dá para mim. Só que o príncipe Siddhartha Gautama fala assim: ele não é seu, enquanto ele tem vida, a vida é dele. Eles começam a discutir, brigar, levam para o tribunal essa situação, e o juiz, ele dá vitória para o Siddhartha Gautama justamente por esse artifício. A vida, se ele tem vida, a vida é dele. A partir disso, por causa disso, por essa disputa de uma vida, toda aquela raiva e ódio daquele velhinho desdentado que perdeu a mão da princesa, ele volta à tona e começa a perseguir o príncipe Siddhartha Gautama. Tenta matar, persegue, atrapalha a vida do príncipe Siddhartha Gautama. Depois que o Siddhartha Gautama ele alcança a iluminação, ele entende e vê o que aconteceu nessa vida passada. Então, ele não compra a briga. Então, eu falei sobre o dia de finados. Para a gente é importante a gente fazer oração, agradecer pelo nosso passado, porque a gente não sabe o que teve com todas essas pessoas. Se a gente teve uma boa relação, ótimo. Agora, se eu tive uma má relação, ou nem conheci, é um motivo a mais para a gente poder estar trazendo esse sentimento de gratidão por todos os nossos antepassados. Então a gente faz sim oração aos antepassados, porque a gente acredita que vai renascer e a gente vai continuar a renascer junto, dentro dessa mesma família. Ou, por exemplo, né, se eu pedir 100 reais emprestado aqui para o professor, para o nosso padre, eu não devolver para ele, eu vou esquecer, porque eu pedi emprestado, mas quem empresta jamais esquece. E por causa desses 100 reais emprestado, a gente pode ter certeza que a gente vai renascer juntos na próxima vida. Tá? Só para a gente poder estar fortalecendo e explicando um pouquinho mais. Alguma pergunta até aqui? Sim, senhor. Eric. Não entendi. Isso aqui? Isso aqui é um texto budista. A gente chama de Japamala.
é o Juzu. Cada bolinha, ela tem uma simbologia, assim como o terço católico, né, antigamente usava-se para contar, isso que a gente chama de contas também, cada bolinha a gente conta, não tinha relógio, né? Mas as bolinhas, essas contas, elas têm uma simbologia. Das bolas aqui, elas simbolizam divindades budistas. Essas duas bolinhas maiores aqui são Budas. E aqui no centro, aí é pra gente, né? Elas simbolizam, são 104. 104 pontas, elas simbolizam as nossas paixões mundanas. Os nossos desejos mundanos, todos nós temos. 108, 104 aliás. Igualmente. O que muda é a intensidade de cada uma delas no momento que a gente vive. Às vezes a pessoa está com raiva, às vezes é remorso, é rancor, é ganância. Né? Todas essas bolinhas, elas simbolizam isso e que são a causa dos nossos sofrimentos. A gente coloca na mão, a gente não esquecer por que a gente virou budista ou por que a gente está praticando a meditação. É justamente para trazer o equilíbrio dessas forças que a gente já tem, né? Que trazem justamente o nosso sofrimento. Tudo bem, Eric? Sim, senhor. Você estava falando de renascimento. Qual seria a diferença de renascimento para vocês para a reencarnação do Espiritismo? Do Espiritismo eu não posso falar muito, não é minha área, tá? Mas as palavras são sinônimos. A gente só procura falar renascimento para não trazer justamente a ideia do reencarnar do Espiritismo. O que eu sei do Espiritismo, o pouco que eu sei, tá? Se eu estiver errado me avise, se alguém aqui for espírito, a ideia de que precisa morrer para poder trabalhar esse karma. No budismo não. A gente deve trabalhar ou praticar na vida para eliminar em vida o karma negativo. Para mudar o karma em vida. Depois que a gente morre, não tem mais corpo. A gente só vive o resultado ou consequência de uma vida. Tem que estar em carne e osso, a alma, para poder eliminar. Cada pessoa é renascida, mas aí como que fica? Porque hoje tem mais pessoas no planeta do que tinha antes. Como que é tratada essa parte do renascimento com vocês? Na verdade, não é tratado. Essa coisa de quantidade, número, de onde veio, origem, isso não é ensinamento para a gente. A gente trata da nossa alma, eu a minha. Se você souber a quantidade de almas que tem no mundo, vai diminuir o seu sofrimento? Talvez vai acabar com esse questionamento. Mas para uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está com ansiedade, uma pessoa que está com problema numa relação, esse tipo de questionamento ou informação, naquele momento não vai fazer diferença nem vai melhorar. Então, isso não é ensinamento para a gente, né, se tem a quantidade de almas ou não, mas a gente acredita que a minha alma humana, ela pode renascer como a alma de um animal irracional. Cachorro, gato, passarinho, gado, ave, inseto, todos têm alma. Tudo que é vivo tem alma, é uma energia. A alma a gente chama de energia. Então, a mesma alma que ocupa o ser humano, que dá a vida ao ser humano, é o mesmo tipo de alma que habita uma vaca. Por isso que os indianos, eles não matam o gado, né? Vive igual o cachorro vira lata. Então, os gados, eles vivem soltos na Índia. Então, eles são tratados, são sagrados, eles falam que são sagrados porque pode ser o renascimento do seu pai, do pai seu. É justamente por isso. Então, houve aumento de seres humanos, né, diminuição de seres irracionais, mas a gente também não existe uma restrição para falar que tem vida só aqui na Terra. Porque essas almas, elas precisam ser necessariamente aqui nesse planeta Terra. Ela pode ser de qualquer lugar do universo, ou de outro universo. Tudo bem? Para onde vão essas almas quando ela para de renascer? Para onde vão? Não sei. Cada um tem o seu elo. Né? Se nós dois aqui, a gente estabelece um elo. A próxima vida a gente vai ter que renascer junto. Eu não sei a história de cada um, o que cada um faz na vida. Por isso que a lei da causa e efeito. A gente mesmo define o nosso destino. Não vai depender tudo das suas ações em vida. Se ela vai ser uma vida boa
porque fez boas coisas, boas ações, conseguiu acumular, fazer uma poupança de virtude, ou praticou a desvirtude, acumulou um karma negativo. Então a gente tem esse elo sanguíneo, né, o elo entre pessoas humanas, a gente tem um elo com a terra, por exemplo, eu sou descendente japonês, os meus avós vieram como imigrantes de navio, eu tenho um elo com essa terra, chamado Brasil, essa energia, a terra tem energia, isso atrai a gente. Eu poderia ter nascido lá no Japão, sim senhor. Você sempre vai renascer ou, tipo, alguma hora vai pensar em você, tipo, tão paz e não renasce mais? Enquanto eu tiver elo, eu vou renascer. Aí, quando eu parar de renascer, a gente fala terra pura de Buda, mas não é céu. É outra visão que a gente tem de terra pura de Buda. Ela pode ser em qualquer lugar. Oi? Inclusive aqui. Você é o futuro de uma vida passada. Se você acredita em renascimento. Então o que vai acontecer com a sua próxima vida é o que você está vivendo hoje. Você é o futuro de uma vida passada. E se a gente continuar a ter elos que nos prendam aqui, que eu brinquei, eu pedi R$100 emprestado, isso me prende aqui, eu tenho que renascer de novo. Porque eu estou devendo para ele. Isso me prende aqui. Agora, dificilmente, dá para falar que é praticamente zero. Nós aqui que nascemos nessa era, a gente chama de era da decadência agora. Era dos não iluminados. Não haver conflitos com alguém. Algum tipo de conflito eu vou ter. Que seja interno também. Alguém sabe a definição de paz? Está tendo as guerras agora no Oriente Médio. A paz é não ter briga. A definição de paz é a ausência de conflito. Quando eu conseguir ausentar todos os conflitos internos, aí eu vou poder falar que vou estar em paz. Só que eu tenho que garantir essa paz até o resto da minha vida. Eu não vou me irritar. Eu vi agora o aluno, estava falando que recebeu falta. É um conflito interno. Eu estava presente e deram falta em mim, isso não é justo, então eu vou falar com o professor. Isso é conflito. Eu não estou aceitando. Vai ter que renascer para resolver isso. Mas foi resolvido aqui, o professor, numa grande tranquilidade. Quando foi? Eu vou ver para você. Agora, se o professor chegar, não, porque você não estava, porque eu lembro que você não estava, porque você não respondeu, porque azar do céu, aí já era. Aí tinha que fazer a disciplina de novo. Esse é conflito, mas foi resolvido. Mas ele veio chegou aqui, está dando faz ele, está veio aqui conflitando, porque. Mas foi uma boa conversa. Mas é justamente isso que a gente busca. Tudo bem? Seu Eric, mais alguma pergunta? Ninguém mais? Só os dois aqui. O que é estudar descansando na mesa? Não entendi. O que é estudar descansando na mesa? Esse aqui? É. Isso aqui é um sino. Esse aqui é um sino portátil. Eu posso usar aqui, eu posso colocar aqui na minha mão para fazer oração externa. Esse é o tibetano. Na verdade, sino é sino, né? Não, mas é. Esse é japonês. Se você não quer saber a origem, é japonês. Mas desculpe minha ignorância. A questão dos chakras tem a ver com o budismo ou não? Se falar que tem a ver, porque ela vem. O budismo ele nasce num país hinduísta, hindu. Mas é mais hinduísta do que. É mais hindu. No budismo não falamos em chakra, né? Mas o não dizer não significa que não acreditemos. Mas não é citado. Chakra, a gente acredita em karma. Sim, senhora. Conta. Tem igual tipo no católico? No católico eu não sei que é da minha área, tem que estar muito ocupado. Mas no budista, sim, eu falei que cada bolinha ela simboliza, ela tem uma simbologia mais de fora, né?
Só as de dentro, elas simbolizam as nossas 104 paixões mundanas. O resto é tudo divindade. Buda da Torre, Buda Shakyamuni, aqui esses azuis aqui, os azul é os 10 notáveis discípulos do Buda Shakyamuni. E aqui a nossa imagem sagrada. Aqui no meio tem um mantra da iluminação que nós pronunciamos, o Nam-myoho Renge-kyo, que tem ali no Sutra Lotus. Nam-myoho Renge-kyo é o mantra que a gente pronuncia na meditação ativa. Pode passar para ver. Sim, senhora. Na casa da minha avó, antigamente tinha muito tempo, sempre com uma tia minha falecida, mulher, né? E ela sempre colocava isso, umas galinhas. E tinha um símbolo desse também, a gente sempre fazia assim. A comida, Tem. A gente estava conversando sobre isso também antes de começar a aula. eles têm uma refeição, né? Entendi. Até que eles têm uma refeição, né? Tipo isso. Tipo isso. Tem tempo? Vocês têm aula depois? 9h30? Não? 10h15? Depois faz tempo, então. Pô, se tiverem que sair, por favor, fica uma discussão. 10h15. 10, 15. Agora é normal. Ah, 9h30? Agora é normal. Então, tá bom. Essa oferenda que é feita no altar, né? E as fotinhos. A gente põe foto porque ela simboliza nessa pessoa. A foto, já viu algumas madeirinhas assim no altar? Já. Então, antigamente, 2.000, 3.000 anos atrás, não tinha câmera, não tinha foto, né? Então a gente escreve o nome da pessoa na madeira, no papel, ela representa essa pessoa. A gente faz oração para a alma dessa pessoa. No caso, o altar budista, né? A gente oferece alimento, uma por causa da origem do dia de finados, no budismo, que é em agosto, não é dia 2 de novembro. A origem do dia de finados, o bom, quem já viu Londrina Fest Londrina, a Londrina Matsuri, já foram? O pessoal fica dançando ali, volta lá, fica tudo. Vem? Vira? Vira ou não vira? Aquela chama Bon Odori. Bon Odori. Odori é dança. Bon é finados. É dança de finados. E ela vai dançar. Agora tem um monte de japonês faz muito aqui na região, nessa região aqui. Bon Odori. Então, o dia de finados no Japão ele tem essa origem budista. Um dos notáveis dessas 10 bolinhas, né? Um dos notáveis discípulos de Buda chamado Mokuren Sonja, ele tinha a sua mãe falecida. Esse discípulo do Buda, ele tinha uma força especial que tudo que ele desejasse acontecia. Então, como a mãe dele tinha falecido, ele usou seu poder para encontrar sua mãe falecida. Falou, sou discípulo de Buda, minha mãe está na terra pura de Buda, certamente, né? Tipo, no céu. Aí ele foi lá e achou a mãe dele lá. Aí ele foi, são 10 mundos, né? Ele foi descendo de mundo em mundo, até chegar na porta do inferno. São 4 tipos de inferno. Até chegar na porta do inferno. Falei, não é possível. Será que a minha mãe está no inferno? E a mãe dele estava no mundo dos famintos. O mundo dos famintos é o mundo onde as pessoas gananciosas vão. Lá encontra a mãe dele, sofrendo ali, garganta fininha, igual agulha, não passa nada. Ela dentro de um rio de sangue, barriguda, igual criança com verme, a pele grossa. Aí, viu a mãe sofrendo ali, falou, vou fazer minha mãe matar a fome. Fez surgir comida ali, um banquete. Minha mãe olhou assim e falou, vou comer. Esticou a mão para pegar, a comida começa a pegar fogo. E ela sofre com calor. E aí usa mais uma vez o filho, o discípulo do Buda, usa sua força de novo, seu poder para fazer surgir água. Só que a água lá no inferno vira óleo. E o fogo fica mais forte ainda. E agora ela começa a sofrer com esse calor. Vendo que todo esse poder lá no inferno não tem nenhuma valia, esse discípulo do Buda, Mokuren Sonja, foi pedir ajuda para o mestre Buda. E o Buda Shakyamuni, ele falou, a sua mãe era comerciante, ela enganava na balança. Balança. Não é balança eletrônica. Não tem peso. Tinha peso errado aqui.
Por isso ela foi para o inferno, ela foi para o mundo dos gananciosos, o mundo dos famintos. Por mais que tenha sido nobre o motivo dela, porque eu quero dar mais um conforto para o meu filho, eu quero proteger mais o meu filho, eu quero tudo para o meu filho, por mais que tenha sido nobre, ela ainda bem prejudicou muitas pessoas, por isso que ela foi para o mundo dos famintos. Se você quer salvar ela, chame os monges, né, os fiéis, para fazer oração e faça oferendas para todas as pessoas que vieram. Alguém aqui já fez culto gospel japonês? Budista já foi? Não tem comida depois? Não é festa para morto não, tá? Essa comida que é oferecida tem justamente essa origem nesse conto budista, do alimento, desapego. Então essa oferenda que é oferecida no altar é justamente isso, é o desapego. A gente costuma oferecer alimento que tem em casa, o que a gente comprou, a primícia, o primeiro pedaço. Às vezes a gente faz uma comida que a gente sabe que o falecido gostava, então uma lembrança, antes de eu consumir. Primeiro para agradecer o alimento, primeiro para agradecer que está tendo condições de poder produzir e consumir, eu faço a oferenda com sentimento de gratidão para lembrar os meus antepassados. É graças a eles que hoje eu estou aqui. Não é por acaso. Se não tivesse meu avô, não tivesse um antepassado meu, hoje eu não estaria aqui. Então, trazer esse sentimento de gratidão pelo seu passado. Se eu conseguir agradecer o meu passado, este meu presente será pelo menos desta gratidão, eu vou conseguir garantir. Aí depois é só fazer a manutenção desse sentimento de gratidão daqui para frente. Essa é a explicação do altar e da foto, para a gente não esquecer e trazer o sentimento de gratidão, a origem. Na casa da sua avó, é exatamente isso. Pergunta. Aqui no Brasil tem a ordenação igual na Tailândia, no final de 20 anos? Ordenação, eu fui ordenado. O budismo hoje, ele tem mais de 12 mil ramificações. Porque o Buda Shakyamuni, ele alcança a iluminação com 30 anos de idade e se oculta com 80. Ele prega por 50 anos o budismo. E não é a mesma palestra. São 84 mil ensinamentos diferentes. Por quê? Porque o Buda Shakyamuni, ele percebe que as pessoas têm capacidades e condições diferentes. Todos aqui tiram a mesma nota? Quem tem irmão aqui? São todos iguais? Os mesmos pais, a mesma alimentação, as mesmas broncas, mas sai tudo diferente? Mas em casa, eu tenho 2 filhos, um pelado de filhos. Em casa eu consigo esperar eles amadurecerem para mim ter certos tipos de conversa. Só que o Buda Shakyamuni, ele não existia tempo naquela época. Ele peregrinava, ia das pessoas. Então ele era um momento único. Por isso que ele começa a perceber e ele nivela o seu nível de conversa conforme o ouvinte. É igual aqui é nível universitário. Eu vou trazer o meu filho para cá, ele vai dormir ou vai querer pegar o celular para ficar jogando videogame, porque é entediante para ele. Então, desses 84 mil ensinamentos que o Buda Shakyamuni pegou, hoje 2 mil ramificações e todas elas são budismo. O que muda é justamente a dificuldade da meditação. A ordenação também, ela existe para todas as ramificações budistas, mas ela difere a prática, né? Mas, então, por exemplo, se um jovem de 20 anos pode fazer a ordenação, não necessariamente precisa ser um quantitativo. Para ficar durante um ano, É consistente. Não é tipo um curso, assim, fazer um trainee, estágio no budismo, né? O negócio é sério, é o estilo de vida que a gente adquire, né? Porque a prática ascética são 2 coisas, tá? Eu costumo falar muito para os monges que entram. É você desejar virar monge, uma coisa. Agora, outra coisa é você conseguir se manter monge. Eu costumo associar isso a casamento. Uma coisa é querer casar. Agora, outra coisa é conseguir se manter casado com a mesma pessoa. Então, é pro resto da vida. Mas tem gente que desiste, tem gente que se divorcia, tem gente que sai de casa. Mas quando a gente se ordena, o intuito é se manter monge até o final da vida. E agora,
Fiel ou budista, praticante, leigo, é outra situação, não é ordenado. Ela pratica conforme a sua condição e o seu tempo. Eu vi o Eric levantando o dedo naquela hora, nossa, fez assim, metido, não tem mais pergunta? Acabou? Consegui achar uma pergunta agora, né? Esse aqui é o logo do budismo primordial. Esse aqui é o Grou. Uma linhagem nossa. Esse aqui é o símbolo do budismo primordial. Esse aqui é o símbolo de um grande mestre, o Grou. É um brasão, na verdade, né? O japonês tem brasão de família, essas coisas assim. Que são 10 reais, 4 anos. Minha mãe, um dos discípulos que tinha por ela, estavam nesses encarnos, principalmente. Ela não renascia, mas. Eu esqueci de terminar essa parte. Então aí os monges, eles são chamados para fazer oração, aí é servido comida para eles, e consegue, por isso, pela virtude da oração, tirar a mãe, salvar a mãe do inferno. Mas ela não vai direto para a terra pura de Buda. Ela renasce como ser humano de novo. Porque a terra pura de Buda, ela deve ser conquistada por mérito dela, por esforço dela. Mas, pela oração, a gente consegue tirar a pessoa do inferno. Então, a mãe sai toda feliz do inferno, ela sai dançando. Já viram, né? Dançando. Aquela dança, né? Que o pessoal fica fazendo em círculo, nesses matsuris, é justamente a dança da mãe que conseguiu sair do inferno. O que chama super empolgante, né? É totalmente diferente de hoje, mas justamente ela simboliza essa mãe que conseguiu ser salva pela oração do próprio filho. Então, a oração ela tem muita importância, assim, né? Tanto para a gente vivo, como para aquelas pessoas que já se foram. Tudo bem? Perguntas? Acabou, Eric? Professor, alguma pergunta? Por favor. Interessante, né, essa visão que o budismo proporciona, né, da vida ao pós-morte, soma também com a nossa visão cristã de vida. A gente vê que o que norteia uma vida equilibrada, né, afinada como instrumento, é o bem, né? Não deixar conflito, né? Exatamente. Mas hoje o bem é meio relativo, né? Sim. Então, o grande problema, né? O meu bem às vezes é o mal para ela, o lance de fake news, época do Covid, época de WhatsApp, grupo de WhatsApp, cada um manda uma coisa e a gente precisa, assim, estar sempre buscando a origem, trazendo essa afinação, né, desses nossos sentidos para evitar esse tipo de conflito, né? Esse bem relativo é bem complicado. As pessoas se prejudicam muito, achando que está fazendo bem, mas está fazendo mal para as pessoas, né? É bem complicado. Mais alguém? Tem mais perguntas? Eu tenho. Sim, senhora. Você cuida do templo aqui de Londrina, né? Mas, por exemplo, assim, na igreja católica, a gente tem um papa, né? Bispo, padres. Tem alguém, um líder acima de você? Ou é tipo você? No templo, eu sou sozinho. Tá. Então, não tem ninguém acima de mim nem abaixo de mim. Eu sou acima de mim, eu sou abaixo de mim, ao mesmo tempo, eu faço tudo. Mas dentro daí existe uma hierarquia para poder organizar tudo, né? Então tem bispo, tem arcebispo, tem seu pontífice. O seu pontífice é o nosso papa budista, né? Eu sou o bispo do templo. Não, também se eu não fosse era na mesma, porque eu sou sozinho. Mas eu sou responsável por esses dois templos. Né? Não. O monge budista, ele, pelo menos na minha ramificação, na minha linhagem, não. A gente vive da oferta, a nossa do fiel. Então, depende muito do meu esforço. Se eu ficar em casa, no templo, né, o dia todo, se eu estudar, eu sair ir para a rua para ajudar as pessoas, mas não é porque eu faço que eu não cobro das pessoas também. As pessoas fazem isso porque desejam e
sinta essa alegria. Eu nunca cobrei, nunca precisei cobrar. Então, a gente vive da oferta. E se não tiver, tem que se virar. O que tem? Entendi. Jejum? Jejum eu faço naturalmente, não porque eu quero, né? Não existe uma prática do jejum antes. É bastante bom de que é cheinha também. Então, falta de jejum talvez, né? Mas não tem essa, a gente não tem restrição para nada. Posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que ter consciência. Você é dono das suas ações. A gente sabe o que é certo e errado. Ninguém aqui mais é criança, né? Então, eu tenho que ser dono das minhas atitudes, né? Por isso que o budismo trabalha muito o autoconhecimento, a autoconsciência, a autoavaliação, muita revisão da própria vida, para mim poder analisar se está certo ou está errado. Sim, senhor. Você falou que você está cuidando do tempo aqui, né? Você foi eleito para isso? Tem algum sucessor depois de algum determinado tempo? Não, a gente é nomeado. O arcebispo nomeia. Talvez vocês não desejem a minha presença, mas eu sou nomeado. E se eu não sou desejado, aí é vir a minha função conseguir conquistar essas pessoas. Padre é assim também. O Padre é assim também. Porque queira ou não, a comunidade religiosa pode parecer grande, mas o network entre os fiéis é impressionante. A fofoca é roda muito rápido. Pode ser de outro estado, já está chegando mensagem, esse pessoal está indo aí, está não sei o que lá, e assim, assado. Seu irmão é tudo bom. Só muda de endereço. Só muda de interesse. Eu lembro que você disse que você anda sozinho, mas isso é uma opção do tempo ou de não ter outra pessoa para ser meu carro-baixo? É os dois, né? Os dois. Dependendo do tamanho do tempo, a quantidade de fiéis, a quantidade de atividades, a gente é designado a ficar sozinho ou com mais um ou dois monges. Mas existe a falta também de monges. Sempre vai faltar. Demora para preparar. Até o final da vida. Porque, por exemplo, a gente. Eu vou dar exemplo de mim mesmo. Eu sou casado. Eu me casei, mas eu não estava preparado para ser casado. Eu virei pai, eu não estava preparado para ser pai. Então, estou me tornando pai agora, com meus filhos. Porque cada momento é diferente. Por mais que você planeje, Covid, ninguém imaginava que aquilo por você tem que se virar. Tem que se virar como filho, como irmão, como marido, como pai, como monge. Então, não tem como a gente chegar e falar, vai ser assim uma sala. Então, como estudo, a gente tem um ensinamento que fala o sentimento de principiante. Que está disponível para poder aprender, sempre estar com o pé no chão, né? A descer do salto alto. Não permitir que você se ache que está acima de alguém. Então, esse momento de aprendizado é sempre. Para mim está sendo aprendizado aqui. Olhar para a cara de cada um está fazendo, não está fazendo. Né? As turmas aqui, teve direito, teve psicologia, teve para cá, cada turma é totalmente diferente. Pessoa da noite, eu sei que o pessoal que trabalha também, mas está cansadão, tem que ficar me ouvindo. E ainda deu trabalho, né? Professor. A sua esposa, por ela ser sua esposa, ela tem algum cargo, alguma coisa especial dentro da comunidade do budismo? Tem de me aguentar. Esse é o karma dela, me aguentar. Home office desde o começo da vida. Direto home office, não é a pessoa home office, sempre foi home office. Meus filhos moram no templo, coitados dos meus filhos, eu tenho que dar exemplo, né? Eu tenho uma prática matinal, 7 da manhã, que é tarde. Eu tenho que acordar, sabe por quê? Porque depois os filhos vão ficar falando, filho do monge não vai rezar, e fala que a gente tem que rezar, tem que praticar, e o filho do monge fica dormindo sossegadinho e gostoso na caminha. E os fiéis têm que ir lá todo dia. Tem que dar exemplo. Por isso tem que me aguentar. Tem que ir todo dia, né? Ele mora no templo, não tem que ir, já está no templo. Não, os fiéis. Hã? Os fiéis têm que ir todo dia. A gente tem
positivo, na verdade é praticar todo dia. A gente falaria o tempo, porque é um local de prática, igual que é, porque é um ambiente maravilhoso para poder estudar. A gente não estuda, mas é maravilhoso para poder estudar. Eu já fui na faculdade, eu fiz PUC também. E administração. Lá em São Paulo. Eu ia para dormir, ia para tomar cerveja. Não é todo. Está gravando, não vou falar não. Tá? Não tem, a gente vai se preparando, né? Porque da vida, né? Junto com isso. Mas tem que estar apto justamente para poder absorver isso aí. Eu sei que ela ainda não consegue brigar comigo em português. Já que ela conseguir, porque para brigar em outra língua, você tem que dominar, porque na briga você não pensa, você não pode pensar. Você pensar já era, você perde na briga. Então, com ela, ainda briga em japonês. Para brigar. Senão, é covardia. Né? Ao dia que ela conseguir brigar comigo em português, aí já é professora. É mestre em português. Não. Tem um livro, tem um Hakueishi aí, no monge, parece um vamos. Ele é ocidental, mas sempre a última página. Parece um vamos. Está lá em Curitiba. Mas o pessoal aprende, porque a maioria dos ensinamentos, eles estão ou em sânscrito, que é a língua original, ou em chinês, japonês ou inglês. A maioria dos ensinamentos escritos, né? Então a pessoa tem pouco, a gente está traduzindo ainda, tem pouca coisa em português. Então, para poder aumentar essa bagagem teórica, incentivada assim, a pessoa aprender outra língua. Mas não tem como forçar, né? Ela aprende se ela, no final, se ela quiser. A simbologia do sino. Entendi. A simbologia do sino. Simbologia? O sino. O sino não é para sinalizar. Como o nome mesmo diz, é sino, é para sinalizar. Vai começar, vai terminar. Ela é uma decoração auditiva dentro do culto, né, da prática, que você bate em certos momentos, ela ecoa, ela vibra e ela tem essa simbologia dessa vibração. O ensinamento budista, ela é ecoar assim como uma vibração do som do sino. Mas ela é mais decorativa mesmo. Ela decora culto, a prática tem a decoração visual, tem a decoração do olfato, do incenso, do perfume de incenso, e tem essa decoração do som, né, que ela nos promove. É tudo para poder formar um ambiente, um cenário da prática, para poder favorecer a concentração. Qual o significado do peixe ou terço? Prestou atenção, hein? Essa aqui, na verdade, é uma lembrança, né? É um adereço contingente de um período de prática ascética que a pessoa concretizou. Então, isso aqui, por sinal que eu não consigo enxergar aqui, mas de vários anos atrás. Agora eu não vou conseguir falar que estou sem óculos. Mas é uma lembrança, né? De uma concretização, uma prática ascética, um período de prática ascética. Geralmente é feita ou no inverno ou no verão, os períodos mais difíceis, vamos dizer assim. Você é budista porque você foi criado nessa religião ou porque você teve um interesse? Boa pergunta. Falar sobre a minha vida, né? Deixa eu ver. Eu sou quinta geração de budista. Eu sou primeiro. Na idade de vocês, eu odiava muito tempo. Até a idade de vocês. Eu odiava mesmo. Assim, não queria para ver que é rezar, não queria religião de forma alguma. Mas a minha mãe sempre incentivou, me obrigando a ir. Né? Mas depois que eu me tornei universitário, aí não tinha mais como obrigar, né? Eu andava sozinho, me virava sozinho já. Né? E aí, quando eu entrei na faculdade, na PUC, lá em São Paulo, eu tranquei matrícula para ir para o Japão trabalhar. Não é para poder fugir dos meus pais mesmo. Poder trabalhar tem que viver sozinho no Japão, né, como bem caseiro. Aí no Japão,
folga, a minha família lá no Japão também, a parte do meu pai é budista, no dia de folga não tinha o que fazer, eu falava assim, vou participar de um culto, porque fiquei sabendo que vai ter um culto e lá vai ter comida. Vai ter comida no culto, posso, né? Vou lá para comer. Aí quando eu fui lá, tinha um bispo que conhecia a minha família, sabia quem eu era, e o bispo falou assim, você pode morar no templo por um mês, porque vem um aprendiz chileno, ele não sabe falar nada de japonês, eu já estava trabalhando como garçom lá no Japão. Então se você for lá, se tiver algum problema, se ele ficar doente, você vai poder ajudar. Aí nessas horas a mente maligna, ela pensa muito rápido, né? Aí eu já sabia onde ficava o templo, porque o meu alojamento ele ficava lá na periferia, longe de tudo. E o templo ele ficava no centro da cidade, perto dos barzinhos, que é um templo antigo, perto da estação de metrô. Nossa, lá vai ser maravilhoso. Eu falei, sim senhor, claro que eu vou lá. Mas aí eu comecei a morar, fiquei 2 anos, né? Nessa vida trabalhando e morando no templo, que era para ficar só um mês. Fiquei 2 anos lá. Aí ali assim, tem um alojamento, um templo de 40 monges, né? Bem maior do que eu estou hoje. 40 monges e tem pessoal que é solteiro, mora no alojamento. Pessoal que é casado, mora fora do templo. Então eu fiz amizade com os monges ali, solteiros que tinham mais ou menos a minha faixa etária, 20 e poucos anos. E era tudo japonês certinho, assim, né? Ah, não é possível. Vou levar esses japoneses para conhecer a vida. O brasileiro gosta de danceteria, não sei se o pessoal hoje gosta, né? Tinha, né? Operou, danceteria, vão beber. E no Japão tem os locais específicos onde os estrangeiros vão. Né? Porque o japonês é diferente do estrangeiro, está falando diferente de se divertir. Eu comecei a convidar os japoneses, monges, a irem para as danceterias lá no Japão. Eu já conhecia todas ali perto do templo. Né? Aí ensinei a dançar, beber, paquerar, tal, porque pode, isso que eu falei, pode tudo, desde que faça as suas obrigações. Eles faziam direitinho, eu dormia no dia seguinte, porque eu não era monge, eu trabalhava. Só que depois que eu levei eles para conhecer essa vida, eles aceitaram numa boa, eles falaram assim, agora é a sua vez de conhecer a nossa vida. Eu falei, tá bom, troca justa, né? Começa de conhecer a vida deles, aí para a casa do fiel, que tem altar, fazer oração. Eles recusavam pagamento, oferta, né? Porque certas visitas, certas orações, os monges nossos fomos proibidos de receber a oferta do fiel, só para dar assistência. Então foi nessas visitas assistenciais e visita surpresa, né? Eu vi fiéis adoentados, que não conseguia levantar, enxaqueca, vários problemas. Na minha frente, nessa prática, eu fui recebendo a bênção na minha frente. Que até então, para mim, rezar é um saco. É coisa para quê? É coisa para velho. Então, quando eu vi aquilo, eu fui recebendo a bênção, e o semblante de alegria que ela mostrava era muito intenso, a alegria dela era impressionante. Tocou no meu coração. Eu que trabalhava, era garçom em restaurante, ganhava, conseguia tirar gorjeta de japonês. O japonês não dá gorjeta de jeito nenhum, tem que tratar muito bem. O japonês te dá uma gorjeta, te dá uma garrafa de vinho, porque você serviu ele bem. Então eu sabia o que era servir e a satisfação de poder servir. E essa satisfação que eu senti ali, vendo na minha frente uma fiel recebendo essa bênção, tocou meu coração e me fez falar assim, acho que eu vou mudar de vida. Sair do mundano e viver essa prática que não é mais viver pelo dinheiro e para o dinheiro, porque era isso que eu fazia, eu queria dinheiro para poder me divertir. Mas mesmo me divertindo todo dia, eu nunca tinha sentido uma satisfação igual aquela em ver uma pessoa sendo salva na minha frente. Aí não foi por diversão, foi por uma troca de diversão. Aí não foi nada divertido, ficar rezando, no chão, mas a satisfação foi muito grande. É por isso que eu me virei, por isso que eu decidi e virei monge. Então a oração, toda a minha vida hoje é
baseada nesses episódios, né? Que eu jamais devo esquecer, mas senão eu acabo perdendo a minha própria motivação para manter como monge. Tudo bem? Tem mais pergunta ali do pessoal para falar? Sim. Quem desejar? O budismo ele nasce na Índia, da Índia vai para a China, por um chinês, um indiano chamado Kumaraju, ele traduz os sutras do chinês, por isso que o que eu mostrei aqui está em chinês, né? A parte de cima. Ele traduz para o chinês, da China ele vai para a Coreia e da Coreia vai para o Japão. As meninas japonesas trazem aqui para o Brasil. Para o Ocidente também, o budismo ele atravessa, ele vai, né? Principalmente no Oriente Médio. Então, existiam bastante templos budistas ali no Oriente Médio, mas todos eles foram destruídos. Né? Invasões e guerras que houveram naquela região. Diz ser, né, talvez aqui o padre Cristiano possa falar melhor, existem alguns boatos, né? Existem uns brancos ali na vida de Jesus Cristo que dizem que ele foi atrás dessa informação, que ele ouviu falar que teve um iluminado aí por aí, e ele vai atrás dessa pessoa chamada Buda Shakyamuni. São épocas diferentes, né? O Buda Shakyamuni é antes de Jesus Cristo, né? Então, mas esse tal ensinamento, esse ensinamento chamado budismo, chega até Jesus Cristo e vai buscar informação. Dizem, mas se isso é verdade ou não, também não sei. Mas ele vai naquela época, 3 mil anos atrás, não existia escrita, né? Mesmo que existisse, era para poucas pessoas. Tem para todo mundo? Faltou para alguém? Não, tá bem. Certinho. Eu sou o As pessoas tinham capacidades diferentes naquela época, elas conseguiam memorizar com mais facilidade. Todos aqui chegaram a usar telefone de orelhão. Ixi, cartão? Não? Já tinha celular quando vocês nasceram? Não? Naquela época a gente não memorizava mais os números de telefone. Não memorizava mais o número de telefone da minha mulher. Então os homens de 3 mil anos atrás, eles tinham outra capacidade de memorização. Como não sabia escrever, não tinha nem aonde escrever, né? Por essa dificuldade, eles tinham essa memorização mais aguçada. Eu escutava uma vez já, então essa coisa de boca a boca era muito forte naquela época, né? Transmissão oral. Sim, senhor Hélio. Você falou que a gente renasce em qualquer ser vivo. Na verdade, são seres vivos. Quase sem assimilado, e volta a pergunta primeiro dessa. Como que funciona o consumo de animais para vocês? Pode nascer como qualquer ser vivo, uma árvore, uma planta, uma alface. E o consumo de seres vivos nós realizamos. O ser animal e racional não tem mais valor do que uma alface. Porque ela tem vida também. Ela tem alma, alface também. A árvore tem a mesma alma. E a gente não se alimenta, a gente não ingere alimento podre, certo? Que está morto, sim. Mas que está podre, não. Então, os alimentos que nós utilizamos em nossas refeições, na verdade, elas estão dando a vida para a gente. Uma transferência de energia. Seja arroz, tem vida. A gente não come arroz podre, né? Arroz, o feijão, a alface, a carne, o legume, tudo. É uma transferência de energia. Existem sim ramificações que são vegetarianas, não comem carne. Mas de um jeito ou de outro, estão se alimentando de uma vida. E aqui dentro disso tudo, o mais importante é jamais deixar comida no prato. Jamais jogar fora. Colocou no prato, tem que comer. Isso é um pecado. Deixar. Colocou no prato, tem que se alimentar, senão vai estar jogando uma vida fora. Seja de uma carne movida, seja de um grão de arroz.
Você dar valor à vida é justamente conseguir valer a pena essa vida que é para ser gerida por mim, para dar vida a mim. Então o valor é o mesmo. Eu tenho que valorizar essa vida. Por isso que eu tenho vida hoje. Então, desperdiçar alimento é o verdadeiro pecado, independente do tipo de alimento. Tudo bem? Mais alguém, pessoal? E se for industrializado? Está bem. Está bem. Pode ser industrializado ou não, mas alimento é alimento, né? Você não é obrigado a ingerir alimento industrializado, a escolha é sua. Né? Mas quer ou não, ela tem uma vida, né? Porque até industrializado, até qual estrada, né? Então, a gente não se alimenta da morte. Né? Entendeu? Como que você administra? Porque você é casado, né? Dá trabalho ser casado. Dá trabalho dentro da comunidade. Como que é administrado isso? Com muita fé. É uma administração. Você faz administração? Não. Na verdade, a administração tenta administrar as pessoas, né? Não é o local em si, né? Mas a maior administração é minha. Eu que tenho que me administrar. Eu não posso perder a cabeça, apesar de perder. Eu não posso perder a razão. Não numa discussão, mas a minha razão, o meu raciocínio. Então, dentro disso eu falei brincando a fé, mas é verdade. Assim, eu tenho que buscar mais equilíbrio do que todos. Porque eu falei brincando dos meus filhos, mas é verdade. A gente é visto como modelo, por exemplo, apesar de não ser. Eu preciso buscar mais acima de todos isso, porque se eu escorregar, eles vão apontar o dedo. Então eu tenho que me exigir muito para conseguir fazer tudo isso. Aí depois que você aprende o ritmo, é um perfil, né, que a gente tem que adquirir no nosso dia a dia. Mas se a gente vê como sofrimento, aí vai ser um sofrimento mesmo. Porque a gente mesmo cria sofrimento dentro disso. Aí, se fosse por isso, eu já tinha acabado no casamento faz tempo já. Por isso que eu falei. Eu brincando, mas essa é o cargo dela é aguentar. No dia a dia, né? Agora ele está em casa, ele está dormindo. Todo dia. Isso faz parte da vida. Acho que cada um escolhe a sua vida e a família já vai ter que estar unida e sincronizada dentro disso tudo. Independente da profissão ou das escolhas que a gente faz. Porque se não sincronizar com a engrenagem, essa rotina não vai dar certo. E as brigas, ao invés de servir para fortalecer, elas só vão servir para destruir. Seja no trabalho, no namoro, na amizade, tudo, né? Então, conseguir trazer essa sintonia e sincronia é muito importante no nosso dia a dia. Se eu conseguir observar isso, é bom, é importante. Então, isso vai ter sucesso. Tudo bem? Obrigado. Vamos para a chamada. Quanta coisa boa a gente aprendeu nesses dias.